Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um pós-jogo aqui no canal do Rafael. Primeiramente eu venho pedir desculpa que não teve um pós-jogo da Libertadores, porque infelizmente meu celular travou bem no primeiro jogo do meu canal, que eu ia cobrir uma vitória, que não foi também aquelas coisas, mas não deixa de ser uma vitória. Então peço desculpa sobre não ter postado esse vídeo e nem sexta-feira, que daí eu achei que o meu celular ia ficar ruim, por fim ele ficou bom de última hora, aí não deu tempo para eu gravar, mas o vídeo de sexta-feira vai sendo agora na segunda, beleza? Fechou? E vamos falar hoje de mais um derby, que eu vou confessar para vocês, foi mais fácil não ter assistido. Eu vou falar pra vocês assim, que o jogo ele teve 3 esferas. Eu vou falar quando foi o 11 contra 11. E eu vou falar pra vocês assim, rapaziada, eu não gostei do jogo. Eu acho que os dois times não jogou, parecia que não queriam jogar. O Palmeiras acho que ele já veio querendo empatar. E o Corinthians ele não conseguia criar a jogada. Cara, você via que não tinha progressão. Aí a gente assiste nas narrações, não, mas o Corinthians tá tendo posse de bola. Gente, posse de bola não ganha jogo. Eu falo isso, eu canso de falar. Cara, posse de bola não ganha jogo. É por isso que eu fui contra o Diniz. Porque o Corinthians, ele não tem jogadores aptos para trabalhar a bola, trabalhar aquele primeiro passe para chegar com qualidade na frente. O Corinthians não tem esses jogadores. Até tem, mas não sei o que acontece com eles. Todo mundo... Aí eu tava vendo nos pós-jogos mas o Garro jogou bem na Libertadores. Tá, mas o Garro jogou bem porque ele arrancou 2 passes, desculpa pela palavra, pela bunda e arrumou os 2 gols. Legal, o Garro voltou. Aí, hoje que precisava mais uma vez dele, cara, eu não consegui ver o Garro hoje. Desculpa, eu não consegui. Então quando o Corinthians estava no 11 contra 11, o Corinthians ele não estava construindo, não estava progredindo, ele não estava fazendo nada, cara. Eu não vi o Carlos Miguel trabalhar e nem o Hugo trabalhar aqui. Também o Palmeiras, eu vou falar pra você, cara, não sei, quando não tem o Arias, o Vitor Roque e os seus outros jogadores, parece que o Palmeiras não joga, porque passa muito na mão. Só tinha o Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes hoje, ele fez um papel que mais pra frente eu vou estar falando isso. Ele foi pra desequilibrar emocionalmente só. Aí beleza, o 11 contra 11, cara, tava horrível o jogo. O jogo tava horrível. Vocês podem discordar meu, cara. Você fala, mas você assistiu outro jogo. Não, eu assisti o jogo de hoje. Mas tava horrível. Tava horrível. Pra mim, o empate, se saiu o empate já é uma vitória. Porque se o Corinthians tá defendendo, entre aspas, fecha aspas, bem, mas não tá atacando. É ridículo o time do Corinthians. Nesses últimos 6, 7, 8 jogos, não ataca. Mas fez 2 gols contra o Platense. Cara, mas você quer comparar o Platense com o Palmeiras? Foi praticamente a mesma postura. Vocês entenderam? Mas é time argentino. Cara, independente. É time de menor expressão. Eu vou dar um outro exemplo. O Corinthians teve quase a mesma postura quando jogou contra o Curitiba. É a mesma postura, só que com técnicos diferentes. Então isso mostra que o jogo do Fluminense não era pro Dorival ter caído. Mostra que o jogo do Fluminense não era pro Dorival ter caído. Simples. Fluminense, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. Beleza? Primeiro ponto. Aí tem a expulsão. Cara, a expulsão pra mim foi muito justa, mas é aquele negócio. Os caras tomar a mesma expulsão, a mesma expulsão, ridícula.
Os caras vai lá meio que viu e falou, joga lá no VAR. E isso o Flaco Lopes, cara, eu falo, o Flaco Lopes, cara, ele tem que ser camisa 10 em prejudicar o Corinthians. Que primeiro foi aquele jogo do pênalti, que ele desgastou a marca lá e o Memphis errou. Aí hoje foi do VAR, mas o Flaco fez certo. Eu faria a mesma coisa. Tá dentro da regra. Isso daí mostra que a diretoria e a comissão técnica tem que trabalhar o psicológico desses caras. Vocês não podem entrar num clássico ou qualquer jogada e mostrando a bengala pros caras, velho. Irmão, vocês estão empatando, vocês estão entrando pra zona de rebaixamento. O Palmeiras é líder do campeonato. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Gente, vocês não podem fazer isso, ficar mostrando a bengala. Gente, isso é antiético, antijogo. Tá pedindo pra ser vermelho. Aí beleza. Corinthians com 1 a menos. Mudou o jogo? Não, não mudou o jogo. Corinthians não atacava. Aí a gente falou, pô, agora o Palmeiras vai fuzilar. É tiro, porrada e bomba. Não. Não foi nada disso que acontece. Aí um detalhe. O nosso amigo, eu vou falar um pouco mais dele hoje, vou crucificar esse cara hoje. Hoje esse cara tá na minha mira. Gabriel Paulista. O cara, eu achei que ele seria expulso, velho. Porque toda hora vinha, macetava, toda hora vinha empurrar o jogador do Palmeiras, toda hora queria confusão. Eu falei, mano, esse cara ele vai prejudicar a gente de novo. E quase prejudicou. A gente vai chegar nessa parte. Eu falei, esse cara vai prejudicar a gente, esse cara vai ser expulso. Mano, ridículo. Tem que dar banco pra esse cara. Põe o André Ramalho. Ah, o cara é ruim de sair de bola. Azar, velho. Azar. O Gabriel Paulista tá começando a entregar jogo pra gente, cara. Só não entregou hoje graças ao Gustavo Henrique. Graças ao Gustavo Henrique que ele, juntamente com o Hugo, foi os melhores jogadores do Corinthians hoje. Os melhores jogadores do Corinthians hoje. O Ranieri jogou bem? Jogou bem. O Bidon jogou bem? Não sei quando o Bidon joga bem, cara. Eu não sei. Se vocês acham que esse cara jogou bem hoje, pô, então eu tô assistindo o jogo errado, então, que eu não vi. O Bidu ainda se esforçou mais também, mas não foi o cara do jogo hoje. Pra mim foi Gustavo Henrique e Hugo Souza. E sim, ele tem que estar na Copa. Ele tem que estar. Ah, mas vai ser terceiro goleiro. Cara, independente. Tem que estar na Copa. Mas enfim, acabou o segundo tempo, o primeiro tempo. Aí o que a gente acha? O Diniz vai mudar o jogo. Não, ele não mudou o jogo. Ele não fez substituição. Pra ele o time tava bom. Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Gente, vamos tirar o Ranieri. Ou tirar o Ranieri, não. Tirar o Kaique e colocar o Matheus Pereira. Porque daí a gente tem uma saída um pouco melhor. Aí a gente pode manter a contenção e colocar o Matheus Pereira pra gente ter uma saída um pouco melhor. Pra tentar um contra-ataque. Não fez nada. Foi lá, jogou. Foi. Aí o Corinthians tem uma oportunidade de segundo tempo. Que, cara, uma oportunidade ridícula, mas teve. Não foi aquela, mas teve. É o que eu falo. O time do Corinthians não tá conseguindo jogar. Ele não tá conseguindo entrar no contra, fazer uma jogada decente pro gol. Não tá. O Corinthians não tá tendo mais essa qualidade. De uns anos pra cá não tá tendo mais essa qualidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí beleza. Tempo vai, tempo vem. Aí eu não sei, eu sei dos lances, mas não sei o que aconteceu primeiro. Cara, o Gabriel Paulista quase entregou o jogo pra gente, cara. No segundo tempo, de novo. Cara, foi um cruzamento ali na área pro Palmeiras. O Gabriel Paulista foi lá e cabeceou no gol. No gol do Corinthians. Contra. Se a gente tivesse o Hugo Souza, seria um gol contra, bonito. Mas seria um gol contra. É por isso que eu falei, Diniz, tira esse Gabriel Paulista. Muito desequilibrado.
muito desequilibrado. Aí mais pra frente, o Mateuzinho vai lá e me ganha um vermelho, que foi vermelho também. Foi um vermelho, que ninguém achou que ia ver que o cara, mais uma vez, o Flaco Lopes foi lá, segurou o nosso amigo Mateuzinho. O Mateuzinho já tem um pavio curto, foi lá, deu meio que um soco que não pegou em cheio, começou a provocar, tomou o segundo amarelo e vermelho. Aí o VAR foi lá, anulou, vermelho. Irmão, Mateuzinho, você tá na onde, irmão? Você tá na onde? Você tá no UFC? Se o cara já tá fazendo isso o jogo inteiro, não cai na pilha, você já tá com cartão amarelo. Não cai na pilha, cara. Vamos pra cima. Cara, quando a torcida do Corinthians fala em bater, não é vocês bater literalmente. Vai lá e vem com jogada forte, vem... Mas não vem pra bater mesmo. Vocês vão ser expulsos, cara, por agressão. É regra. É regra, gente. É regra. E regras têm que ser cumpridas. Tá certo? Aí beleza. Aí o Diniz vai mudar o jogo? Não. O cara foi expulso. Falei, agora vai entrar algum cara aí de zagueiro pra suprir. Não. Colocou o Carrilho. Eu falei, gente, o que o Corinthians tá... O que o Diniz tá querendo? Beleza, tá 0x0. Ali, né, nesse momento eu falei, gente, 0x0 pra mim já é vitória de 5x0, irmão. Com 2 a menos? Com 2 a menos? Porra, pra mim 0x0 já tava... Ó, chega, acabou. Aí surge um contra-ataque pro Corinthians. Quem tá na bola? Yuri Alberto. Do outro lado, Kaique. Falei, mano, vai lá. Aí eu tenho costume de assistir os jogos tudo deitado. Eu coloco um colchão no chão e assisto deitado. Cara, eu falei, toca. Ele, não, tentou encobertar. Gente, eu xinguei tanto o Yuri Alberto, eu não vou repetir as mesmas palavras pra não dar ruim. Mas eu xinguei tanto o Yuri Alberto, tanto, porque ali você poderia matar o jogo. Ali você poderia matar o jogo e, cara, você podia pôr até 50 goleiros ali, velho. Porque o Palmeiras, ele não tava atacando. O Palmeiras, mesmo com 2 a menos, o Palmeiras não conseguia atacar. Eu não sei se foi alguma coisa que o Diniz fez ou se o Palmeiras tava ruim mesmo. De 2-1, cara. Entendeu? Mas eu fico com a primeira opção, que o Palmeiras não tava conseguindo. Eu fico com essa opção. Cara, você não viu o Palmeiras massacrar ataque atrás de ataque, ataca. Você não via. Era um jogo que parecia os casados contra os solteiros. Ou aquele jogo depois que tem um churrasco, ninguém quer jogar, mas tem que jogar. Tava parecendo isso. Eu não sei o que tá acontecendo com o Corinthians, que o Corinthians não tá tendo mais psicológico pra jogo assim. Cara, é o segundo jogo praticamente consecutivo que a gente tem jogador expulso. 2 por o mesmo motivo, mostrando a bengala. Gente, isso daí... vocês têm que pegar um psicólogo, reunir todo mundo e fazer um tratamento com todo mundo. Porque quando você tá em pressão, você não pode ceder à pressão. Cara, esse jogo dava pra você ganhar. Uma bola ali, dava pra você ganhar. Não, mas é a pressão já de um derby e a pressão de ganhar. A pressão ali da torcida. Cara, vocês estão vestindo um dos escudos mais importantes do Brasil e do mundo. A pressão já é grande por causa disso. Aí vocês vão lá e vai mostrar bengala, virar um soco, se desequilibrar, vocês vão ferrar o time, cara. Porra, pega um psicólogo aí, ô Diniz. Pega aí um psicólogo aí e dá uma palestra pra esses caras. Dá um Rivotril. Qualquer coisa. Esses caras têm que ficar calmos, os caras têm que jogar com a cabeça. Vocês têm que jogar assim. É um jogo grande, é um jogo que vocês precisam dos 3 pontos. Hoje a gente tá a 1 ponto fora da zona de rebaixamento. Os três jogos adiante, nosso,
é contra time que tá lutando junto com a gente. Mirassol, Vitória e Vasco. Se eu não me engano, 2 jogos fora e 1 em casa, se eu não me engano. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é a hora de vocês virarem a chavinha. É o 4º ano seguido que vocês vão começar a brigar por rebaixamento, time? Porra, mano. Toma vergonha na cara. Vocês não conseguiram tirar o Dorival? Conseguiram. Agora tem o Diniz, que muita da gente não queria ele, mas a gente vai ter que apoiar esse cara. Aí já vou fazer um adendo. Vou falar isso após o vídeo. Sobre título com o Diniz. O jogo foi isso, gente. O jogo foi ruim pros 2 lados. Só que saiu melhor pro Corinthians porque foi um empate com 2 a menos. Só isso. E mais uma vez falo, Gustavo Henrique ali na zaga se consolidou, cara. O Hugo fez umas defesaças aí, cara. Uma de falta, se eu não me engano, do Andrés Pereira. Do quase que o Gabriel Paulista entregou o gol. O Hugo, cara, eu falo que o Hugo foi o craque da partida. Não que o Carlos Miguel não salvou o jogo ali do chute do Yuri. Porque pra mim foi mais mérito do Yuri ter perdido do que o do Carlos Miguel. Porque o Yuri, ele tava livre só pra tocar pro Kaique e o Kaique fazer o gol. Então, o empate, pra mim, foi uma vitória, com 2 a menos. Pra mim o empate seria ruim se a gente tivesse os 11. Aí seria ruim. Porque o Palmeiras não tava com seus melhores jogadores. Imagine se tivesse. Com aquele John Arias. Mano, aquele cara é um fenômeno. Vitor Roque se consolidou. Então o time do Corinthians param de qualquer falta e ficar mostrando bengala. Para de vocês ficar perdendo a cabeça por qualquer coisa. Vocês têm que jogar na raça, igual a torcida do Corinthians. Torcida do Corinthians. Vocês podem ficar brava comigo aí. Pode ficar brava. Cara, um momento ali do jogo, eu acho que foram 2, mas eu acho que o que foi mais visto, quando vocês gritaram assim, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras continua sem mundial, ou algo assim. Cara, é legal a gente zoar, só que não é o momento da gente zoar. Vocês vão colocar as 2 taças do mundial em campo? A gente não coloca, cara. É história. Então, quando tiver qualquer derby, para de falar, não tem mundial, pipa de 51 é pinga. Cara, é legal, a provocação é saudável. Só que enquanto a gente tá provocando os caras quando não tem título, os caras estão empilhando título atrás de título. Sendo líder de campeonato, sendo favorito de Libertadores. Os caras têm 3 Libertadores, irmão, a gente tem uma. Então é hora da gente ficar quietinho. A gente tem que apoiar o nosso time, a gente tem que incentivar o nosso time, a gente tem que fazer as coisas legais com o nosso time. Só que você falar, o Palmeiras não tem mundial, ótimo. Os caras falam assim, legal, tô empilhando mais um título brasileiro. Tô sendo favorito da Libertadores e vocês estão brigando por quê? Pra não ser rebaixado. Vocês estão brigando talvez uma segunda vaga da Libertadores. A gente ganhou a Copa do Brasil, mas como eu falei nos meus primeiros vídeos, foi um título culposo, que a gente teve sorte. Vocês entenderam? Então, torcida, vocês podem ficar bravos comigo ou não, ou pode até concordar. Gente, vai ter derby? Para esse negócio de soltar pipinha, que Palmeiras não tem mundial, 51 é pinga. Cara, é legal a provocação, quando o rival não tá bem. Quando o rival não estiver bem, beleza, a provocação é válida. Aí é legal. Mas o Palmeiras, cara, tá empilhando título acima de título. Agora a gente zoar o São Paulo, zoar o Santos, aí beleza, cara. Aí sim é válido. Porque os caras não estão disputando nada. Estão ganhando nem para o ímpar. O Palmeiras tá ganhando tudo, irmão. Ganhou já um Paulista esse ano. Já é um forte candidato para ganhar o Brasileiro. Então, ó. Zoar é legal, bacana, show de bola. Mas na hora de... isso não entra em campo. Saiu agora, se eu não me engano, a gente tem 4 vitórias a menos
nos derby. Isso é preocupante. É o que eu falo, o Palmeiras virou a chave deles, cara. Hoje não jogou bosta nenhuma. Pra mim, quem saiu perdendo esse jogo foi o Palmeiras. Com 2 a menos, o Palmeiras não jogou. O Corinthians foi muito guerreiro também. A gente não pode tirar esse mérito. Com 8 em campo praticamente, o Corinthians, mano, segurou. Só que também o Palmeiras não ajudou, cara. O Palmeiras não foi decisivo. Vocês entenderam? Então, o Palmeiras perdeu praticamente esse jogo, mesmo empatando. Porque poderia ter saído com a vitória. Por erros nossos. Não por erro de arbitragem. Porque vai ter muita gente que fala, ah, foi a arbitragem. Não foi. Não foi a arbitragem. Erros nossos. É como eu falo, nem campeonato de várzea, esse negócio aí de mostrar o saco é permitido. Então, filho, no Campeonato Brasileiro tem VAR, velho. Tem os dedos duros. Se o cara tivesse errado, beleza. Por mais que ainda foi no migué, porque da expulsão do Alan foi mais escancarado, a do André foi mais tímido, mas foi a mesma coisa, irmão. Os caras foram lá e dedurou, o VAR viu, puf, vermelho. Você viu que o André nem saiu, nem reclamou, velho? Porque o cara sabe que fez merda. Então, gente, o que eu tô esperando desse time do Corinthians? É mais postura. Eu tô falando isso há três jogos. E eu ia falar a mesma coisa na vitória da Libertadores. Faltou postura ainda pro Corinthians. Porque o Corinthians teve sorte de que o Garro arrancou dois passes da bunda. Teve sorte. Como eu falei, o time do Platense é isso aqui. É ruim. E eu vou fazer um desafio aqui para todos os meus inscritos. Pode até compartilhar isso daí. Se o Diniz for campeão, pode ser brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, que esses são os possíveis títulos que o Corinthians vai disputar, tirando o brasileiro, os outros, qualquer título. Nesse ano, eu vou platinar todo o meu cabelo. Eu platino e faço o meu canal. Eu vou platinar todo o meu cabelo. Eu vou fazer isso. Porque eu sei que não vai acontecer, mas eu faço. Se o Diniz ganhar. Então, time, vamos mudar a postura. Vamos virar essa chave. A gente tá a 1 ponto da zona de rebaixamento. Vai ser mais um ano que a gente vai brigar para não cair. Mais um. Até quando vai ser essa patifaria? A gente tá virando Vasco? Vamos ter postura. Vamos parar de entrar em pilha de jogador. Vamos parar de fazer mostrar bengala. Vamos parar. Parou. Já fez, já aprendeu? Ótimo. Agora é postura, é raça. Jogar com vontade. Hoje vocês jogaram com vontade, porque eu duvido que vocês perdessem esse jogo. Amanhã a Gaviões estaria lá no CT, lá quebrando pau. Eu duvido disso. Então hoje vocês jogaram com vontade, com 2 a menos, por talvez ser medo da Gaviões estar lá no CT amanhã. Que eles deixaram o recado para vocês. E Diniz, cobra a postura desses caras. Equilíbrio emocional. Próximo jogo agora é contra o Santa Fé, aqui na Neoquímica Arena. Como eu falei, o Corinthians já deu um passo. Agora ele tem que ganhar de novo esse jogo para ficar mais de boa pro Campeonato Brasileiro, porque como eu falei, o Corinthians tinha que já ter ganhado essa gordura para focar na Libertadores. Agora vão ser jogos muito decisivos. E então é isso. Vamos esperar o trabalho do Diniz. Como eu falei, eu não fiz pós-jogo, então eu ia falar sobre isso. Então a gente vai ter que esperar o
trabalho do Diniz. Eu não queria o Diniz, mas a gente tem que apoiar o trabalho desse cara, entendeu? Vai que o sucesso dele que ele teve no Fluminense caia de novo aqui do Corinthians, porque até hoje não tem lógica desse cara ser técnico de um grande clube. Ele é técnico para time de Série B. Essa é a realidade. Então a gente vai ter que apoiar o cara, entendeu? E é isso. Apoiar a atitude de jogadores. Mais uma vez, eu parabenizo os jogadores do Corinthians pela raça e entrega de ter evitado a derrota. Vocês foram massa, vocês foram feras. Mas ao mesmo tempo o Palmeiras não quis praticamente ganhar de nós. Estava mal também das pernas. Então, a gente tem que ter pés no chão, se concentrar, fazer uma gordura pro brasileiro, focar na Libertadores, entendeu? É como eu falei, continuando ainda nessa postura, minha aposta é essa: passar em segundo no grupo e ser eliminado nas oitavas. Se mudar essa postura, a gente vê, pô, mudou, aí sim eu vou falar, gente, pode ir mais longe. Mas caso contrário, não. Então esse é meu pós-jogo. Então pra mim hoje foi um jogo ridículo. Cara, se teve 10 finalizações no jogo todo, foi muito. Entendeu? E como eu falei, posse de bola não ganha jogo. O que ganha jogo é você trabalhar a bola certo, você fazer as coisas certo e ter um objetivo. Não é você segurar a bola e pronto. Beleza? Então amanhã vai ter mais um vídeo do canal, não falando de outros assuntos. Vai ter o pós-jogo depois na quarta, beleza? Se curtiu, deixa seu like, compartilha o seu vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Forte abraço, tamo junto, valeu!